Agar e o nascimento de Ismael. Nesse capítulo vamos ficar sabendo o que acontece entre Abrão, Sarai e Agar. Abrão vivia entristecido porque ele não tinha filho. E Sarai era estéril. Então vamos saber o que aconteceu aqui em relação a isso. Ok? Vem comigo? Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. Aí o que aconteceu? A Sarai, preocupada porque ela era estéril e o Abrão estava entristecido, e ela foi e ofereceu a serva dela, Sarai, para o marido dela. Vamos entender o porquê. Hoje em dia, qual mulher que faria um negócio desse? Acho que nenhuma, né? E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sara, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. Abrão nem pensou duas vezes. Ele aceitou a proposta da Sarai e foi para a festa, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. Aí ela ficou grávida e passou a ser desprezada por Abrão. E Sarai disse a Abrão: Meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio. E quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ela mesma que foi que deu a sugestão, né? E depois que a Agar engravidou e ela ficou sendo desprezada, aí ela começou a não gostar do que estava vendo, né? Mas aí já não dava para fazer mais nada. Mas Abrão disse a Sarai: Eis que tua serva está em tua mão. Faz a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. O Abrão mandou ela fazer o que ela quisesse com Sarai, com Agar. Aí o que aconteceu? Ela se desentenderam, né? E Agar foi pro deserto ver o que ela ia fazer, né? E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para sul. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vens? De onde tu vieste? E para onde vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta a tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. Aí o anjo falou com ela, né? Que ela estava ali sem saber o que fazer da vida dela. E o anjo mandou ela voltar e continuar lá com Abrão e Sarai e ser obediente a Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com filho, e gerarás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem selvagem. Sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. Aí a Sarai ficou mais animada, né? Aí ela resolveu voltar e esperava o que acontecia, né?
E ela invocou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus que me vê, pois ela disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Não olhei eu também para aquele que me vê? Portanto, o poço foi chamado Beer-Lahai-Roi. Que nome difícil, complicado, hein? Vocês entenderam, né? E eis que ele está entre Cádiz e Bered. E Agar gerou um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar lhe gerou, Ismael. Como o anjo tinha falado com Agar lá no poço, né? E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar gerou Ismael a Abrão. Aí acontece que Agar continuou lá com Abrão e com Sarai. E nos próximos capítulos vamos ficar sabendo o que aconteceu, se isso deu certo, como ficou essa situação. É muito interessante a história. Essa história é muito interessante. Vamos ver, tá bom? Um abraço.